Então, pessoal, continuando nosso estudo, nós vamos falar agora da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse estudo nós iremos voltar para o concurso da Polícia Militar, mas também para todos os outros concursos que cair essa matéria, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos dar início, então. A declaração ela foi adotada e proclamada pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Questão de prova, questão de concurso, guarde essa data, 1948. Por quê? Porque ela é pós a Segunda Guerra Mundial. Caiu no último concurso de agente de segurança penitenciário, perguntando se era durante a Primeira Guerra Mundial, pós a Primeira Guerra. Então, ela é pós a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de coibir uma terceira guerra mundial. A natureza da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é uma resolução, ela é uma recomendação da Organização das Nações Unidas. Ela não é um tratado internacional. Costuma cair em prova perguntando se é um tratado internacional. Não é um tratado, é uma resolução. Ela é uma recomendação da ONU aos países aderentes. O Brasil foi o primeiro país a aderir, a assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso que ele abre as reuniões da ONU. Então, esse detalhe também pode ser uma questão de prova. Por que o Brasil abre as reuniões da ONU? Porque ele é um país emergente? Porque ele é bonitão? Não. É porque ele foi o primeiro a assinar. O primeiro a aderir à Declaração Universal de Direitos Humanos foi o Brasil. Então, é por isso. Então, vamos entrar agora no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos. O ideal é atingir a todos, apesar de não ter esse objetivo ainda, mas o seu ideal é atingir a todos os povos e nações com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino, da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas. Se grife esse medidas progressivas, porque não é algo que se deve... a declaração não tem o desejo de que seja implantado de maneira imediata, mas que os países adotem progressivamente a acolhida desses direitos. Por exemplo, não se pretende que de uma só vez os países árabes, por exemplo, a mulher tenha o mesmo direito, porque lá a mulher é historicamente submissa ao homem. Então, progressivamente, as pessoas, esses países vão adquirindo outros direitos, de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob a sua jurisdição. Primeiro artigo da Declaração. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Livres, liberdade, iguais, igualdade e fraternidade. É muito comum cair em provas o que preconiza o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a resposta é liberdade, igualdade e fraternidade. Todos os seres humanos nascem livres em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Artigo 2º. Toda pessoa tem a capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Artigo 2 fala da igualdade, da equidade. Todos
têm a mesma capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração. Não pode haver distinção, não pode haver distinção de raça, de cor, de sexo, de religião ou de outra natureza. Pode cair, por exemplo, se o artigo 2 prevê aí implicitamente os direitos dos índios, sim, de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. A questão de direitos e liberdades não pode ser coibida por qualquer espécie, por qualquer natureza, não pode haver. Próximo slide, artigo 3. Ainda o 2, né? Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. O que nós temos que observar desse inciso aqui? Que a condição jurídica ou política, seja qualquer política ou jurídica, não é pré-requisito para distinção. Não pode haver distinção, então, fundada na condição política ou jurídica, seja qualquer condição política, seja qualquer condição jurídica ou internacional do país ou do território que pertence às pessoas, ela não pode ter um tratamento distinto em relação aos direitos. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Vida, liberdade e segurança pessoal. Lembrando que a vida, não é um direito absoluto, como nós sabemos que não existe direito absoluto. No Brasil, em caso de guerra declarada, o direito à vida pode ser suspenso. Haverá pena de morte em caso de guerra declarada. Então não é um direito absoluto, mas atentar para está aqui expresso, todo ser humano tem direito à vida. A liberdade, se caso for coibida a liberdade por ilegalidade ou abuso de poder, o remédio constitucional é o habeas corpus. E a segurança pessoal, que também está na Constituição, que todos têm direito à segurança. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, e a escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Qualquer forma de tráfico de escravos é proibida. Hoje é comum, em tempos atrás era mais comum ainda, as pessoas serem contratadas para trabalhar como boia-frias, como trabalhadores nos canaviais do Nordeste. E o que acontece? Eram situações análogas à escravidão. E o que nós temos que prestar atenção? Que em toda forma, essa é uma forma de escravidão ou semi-escravidão. Então, portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento castigo cruel, desumano ou degradante. Então ninguém será submetido a tortura. Caiu no concurso de agente penitenciário se a tortura estava expressa na declaração. Aqui está expresso. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Em todos os lugares. Todo ser humano. Não fala aqui de etnia, fala todo ser humano. O índio é um ser humano, o negro é um ser humano. Por que eu falo negro? Porque no passado, os nossos irmãos afrodescendentes eram tratados como coisas. Eles eram comercializados no tráfico de escravos. Assim também como o índio. Então, o que acontece? Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação
que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Não precisa ser uma discriminação direta. Se alguém incitar, né, contra qualquer forma de discriminação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos já está ali como algo para proteger dessa discriminação. Artigo 8º. Todo ser humano tem o direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Questão de pegadinha de concurso, pela Constituição ou pela lei, não somente pela Constituição. Então, o que nós devemos atentar aqui? Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédios. São os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas datas, mandato de segurança, mandato de injunção, mandado. E o que acontece? O mandado de segurança, no caso, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Nós temos o habeas corpus para coibir a prisão ilegal, o habeas datas para que a pessoa tenha direito o impetrante tenha direito a acesso a informações a respeito, né, de sua pessoa, ou para retificar dados quando não queira fazer de modo sigiloso ou judicial. Então, esses casos são os remédios constitucional previstos na Constituição ou na lei, porque a lei também prevê remédios constitucionais. Então, todos eles, Constituição ou a lei, todo ser humano tem o direito a receber, e isso está aqui também protegido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Pegadinha de concurso público. A pegadinha é essa, quer ver? Você seleciona. Ninguém será preso, detido ou exilado. Essa expressão está falsa, né? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Na hora lá, atenção, eles retiram uma palavra ou acrescentam uma palavra que não está aí e façam que a afirmação esteja errada, né? Assertiva esteja errada. Ninguém será arbitrariamente preso. Então, lógico, todos podem ser presos em flagrante delito ou em ordem judicial, né? Detido ou exilado. Para haver exílio, pode haver, no caso do Brasil, não pode mais haver, né, o banimento, não pode haver o exílio do brasileiro nato, né? Mas aquele que é o naturalizado pode. Então tem esses detalhes. Mas ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Só observar aí, cuidado com essa palavra, né? Lembrar que ninguém pode, não é permitido mais a pena de banimento, o exílio, né? Artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Essa é uma questão, um artigo onde cabe inúmeras questões de concurso. Por quê? Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública. Justa e pública. Toda audiência deve ser pública. Não existe audiência privada por parte de um tribunal independente e imparcial. O tribunal deve ser independente dos outros poderes, né? E imparcial. Lembrando que antigamente e no futuro não muito distante, no passado não muito distante, houve tribunais de exceção. É proibido o tribunal de exceção no Brasil. O que acontece? Houve o tribunal de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial para julgar os alemães
Então é o tribunal de exceção. O tribunal de exceção é aquele que é feito após o crime. Isso não existe, isso não é permitido na nossa Constituição. O que acontece? Foi feito também o tribunal de exceção para julgar Saddam Hussein. Após a sua prisão, houve um tribunal que o condenou. Então, mas a declaração diz que todo ser humano tem em plena igualdade direito a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre os seus direitos e deveres ou o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, preste atenção nesse artigo, porque só aqui há diversas questões possíveis de concurso público. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido. A Constituição brasileira e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos preconizam que existe a presunção da inocente. Não existe culpa presumida, existe a inocência que é presumida. No Brasil, há o ônus da sucumbência. Aquele que acusa deve provar que o indivíduo é culpado. Então, até que seja a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. De acordo com a lei, não de acordo com a discricionariedade do julgador. De acordo com a lei, em julgamento público, como já foi falado, no qual tenha sido assegurado todas as garantias, não só os direitos. Porque as garantias existem para fazer fluir os direitos. Por exemplo, direito à liberdade. Se é violada a liberdade, a garantia é o habeas corpus. Então, a garantia faz fluir o direito. Então, onde seja assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. E não somente direitos à sua defesa. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Se um indivíduo comete um crime hoje, se o indivíduo comete um fato típico hoje, comete um ato infracional hoje qualquer, e hoje ele é punido por essa pena 1 ano de reclusão. Seu julgamento é daqui a 6 meses, e nesse período aumentou. Essa pena agora não é mais 1 ano de reclusão, passou a ser 3 anos. Ele não pode ser punido por 3 anos, porque o seu delito é anterior a essa nova lei. Lembrando que o direito constitucional nos ensina que a lei benéfica, ela retroage para alcançar o réu, mas a lei maléfica não retroage. Então, todo ser humano, ninguém pode ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua crime. Então, nesse caso também, hoje eu cometo um ato, por exemplo, vamos imaginar que hoje um pai, um homem, tem relação com sua filha maior de idade, de 19 anos, com consentimento dela. Incesto. Não é crime hoje, mas isso não é considerado crime, mas daqui 1 ano isso aí se torna crime. Ele não pode responder futuramente por algo que ele tenha cometido hoje. Por quê? Porque a lei maléfica não retroage. Então, se não é crime hoje, ele não será culpado. Só após a vigência dessa lei que as pessoas que cometerem esse fato típico poderão então ser enquadradas nesta lei. Ok? Continuando então, artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
o direito à privacidade, o direito à intimidade, o lar, a casa é asilo inviolável, ninguém podendo entrar nela, né, sem consentimento do morador, salvo no caso de desastre, em flagrante delito e outras. E também em sua correspondência, lembrando que hoje a lei garante que no caso dos presidiários, né, essa é uma exceção, a correspondência pode ser lida, né, no caso dos presos. Mas não pode, né, ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção dentro das fronteiras de cada estado. Você quer ir para o Nordeste, você pode. Você quer ir para o Sul, você pode. Você tem direito à liberdade de locomoção e residência. Você pode morar onde você quiser. Você pode se locomover para onde você quiser, desde que não esteja um estado de sítio, né, lógico, né? Mas em dia normais, em tempos de paz, todo ser humano tem o direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. E o parágrafo 2 diz que todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Você pode deixar qualquer país, né? Se você está lá nos Estados Unidos, quer voltar ao Brasil, você pode. Se você é um americano e está no Brasil, quer voltar, só um detalhe, uma pegadinha de concurso público, a declaração diz que todo ser humano tem o direito de deixar, não diz entrar em qualquer país. Preste atenção, porque essa é uma potencial questão de concurso. Todo ser humano tem o direito de deixar. Por quê? Há países que você precisa de vistos. Você precisa de visto. Você não pode entrar, por exemplo, nos Estados Unidos sem uma justificativa. Então, é deixar e não entrar em qualquer país. Artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Você tem o direito de procurar e gozar. Se o país vai aceitar, é outros 500, né? Mas você foi vítima de uma perseguição aqui, você tem o direito de procurar e gozar asilo, né? Mas esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Você tem direito, por exemplo, se você foi perseguido por motivo político, você pode procurar asilo em outro país, né? A declaração te dá esse direito, propõe esse direito. Mas, se você cometeu um crime, por exemplo, aqui um latrocínio, você não pode procurar asilo em outro país. Você não vai ter esse direito garantido pela declaração, nem pela Constituição, né? Ou, por exemplo, você violou qualquer direito humano, então você não terá esse direito. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Recentemente, se eu não me engano, 2006 ou 2007, né? Nós tivemos mais uma conquista, né? Aquele que nasce em outro país, agora tem mais uma maneira de se naturalizar brasileiro, né? De ter sua nacionalidade, adquirir sua nacionalidade, melhor dizendo, né? Ele pode ir a uma repartição brasileira e se registrar lá fora do país. Então foi mais uma conquista do direito à nacionalidade, né? São brasileiros natos, aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, desde que não seja estrangeiro a serviço do seu país. Também aqueles nascidos em outro país se registrar numa repartição competente, e também aquele que nasceu em outro país que estiver a serviço do Brasil, e ainda aquele que nasceu em outro país e venha residir no Brasil e opte a qualquer momento adquirida a maioridade pela nacionalidade brasileira. E aqueles outros detalhes, os quase nacionais, os portugueses, né? Também a nacionalidade adquirida e todos os outros detalhes que não são importantes nessa hora, mas que nós devemos guardar, que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. E eu dei um exemplo aqui da nacionalidade brasileira, né? Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então ninguém pode ser privado da sua nacionalidade. Arbitrariamente não, mas aquele
aquele que veio para o Brasil, aquele que adquiriu a nacionalidade, no caso de nacionalidade secundária, aquela adquirida. O americano veio para o Brasil, após 15 anos ele adquiriu a sua nacionalidade, né? Mas depois, por exemplo, ele descobre que ele está envolvido com tráfico ilícito de entorpecente. Então ele pode sim perder a sua nacionalidade. E também o brasileiro que adquiriu outra nacionalidade, por exemplo, um cidadão brasileiro se quer naturalizar chinês. Ele vai para a China, mora lá, agora eu quero ser chinês. Então ele pode, né? Aí ele vai perder a nacionalidade brasileira, salvo naqueles casos, né? Para direitos civis ou por imposição do outro país. Mas se não for nesses casos, então ele vai perder sua nacionalidade. Mas guardando então, ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Nós paramos por aqui nesse primeiro vídeo e daqui a pouco voltamos no segundo e último vídeo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aguardo vocês. Até mais.